Olha, a produção de fruta cítrica se consolida no oeste de Santa Catarina. O oeste de Santa Catarina é conhecido pela produção de suínos, aves, leites e grãos. E muito preocupado agora com essa questão da febre, né, que está afetando que afetou aí as exportações de frango de Santa Catarina. Mas em praticamente todas as propriedades que conduzem essas atividades é possível encontrar um pomar de cítricos. Embora não seja a atividade econômica principal, a produção de laranja e tangerina seja a atividade, a produção aí de laranja e tangerina, tanto em pomares domésticos quanto comerciais, complementa a renda das famílias com colheitas que acontecem durante boa parte do ano. Juntas, as regiões meio-oeste, oeste e extremo-oeste concentram 80% da produção de laranja e 22,5% da produção de tangerina de Santa Catarina. São pequenos produtores os protagonistas dessa cadeia produtiva. Cerca de 95% dos citricultores catarinenses vivem em propriedades com menos de 50 hectares, em regime de trabalho familiar. A área média explorada com cítricos é de até 2 hectares, onde as famílias cultivam laranjas e tangerinas que são vendidas para indústrias de suco e para consumo in natura. É na soma desses pomares que a atividade ganha grandes proporções. Já são 1.300 hectares em Santa Catarina, divididos em 783 pomares. No oeste do estado, são colhidas 11.400 toneladas de laranja e 1.700 toneladas de tangerina por ano. Vejam só, né? De pequenas em pequenas propriedades, o estado de Santa Catarina, que já tem força e poderio no agronegócio, na suinocultura, no frango também, agora ganhando destaque na questão da produção de cítricos, especificamente a laranja e a tangerina. O DENIT realizou ao longo desta última semana uma operação tapa-buracos para recuperar o pavimento da BR-470 no Vale do Itajaí e meio oeste catarinense. A operação ocorreu por conta das fortes e volumosas chuvas das últimas semanas, quando o estado foi atingido principalmente por um ciclone extratropical que danificou alguns pontos da pista. Os serviços de manutenção também abrangem roçada, pinturas de faixas, instalação de placas, limpeza de bueiros, entre outros trabalhos. A operação seguirá então nos próximos dias, conforme condições favoráveis do tempo. Os serviços acontecem nos municípios de Trombudo Central, Rio do Sul e Blumenau. Vocês lembram que nós, inclusive, entrevistamos aqui o deputado Ivan Nats a respeito dessa questão do INE Santa Catarina e foi até alvo de uma enquete que nós fizemos aqui alguns meses atrás, quando iniciou essa discussão da mudança do INE de Santa Catarina. Pois é, o deputado estadual Ivan Nats, do PL, visitou o Brusque na última sexta-feira para acompanhar o cenário eleitoral lá da cidade, né? Em função do que aconteceu lá, onde o prefeito da cidade acabou perdendo seu mandato de uma forma também bem duvidosa, somente porque tinha alguma ligação com um dos perseguidos aí nesse momento aqui no país, que é o dono aí das lojas Avan, e o Ivan Nats, então, acompanhando essa situação lá no município de Brusque. E em entrevista, ele falou sobre o projeto apresentado para ele para um hino nacional novo no estado de Santa Catarina. Disse que a modificação já está decidida e destacou que uma audiência pública será realizada em breve. Depois será formada uma comissão com músicos e historiadores. O hino será modificado, isso já foi decidido pela mesa diretora da LESC, que já deu o aval e já aprovou o calendário das atividades. O objetivo é ouvir maestros, músicos, professores e historiadores para que ajudem a decidir. Será aberto também um concurso público para escrever letra e música e o autor será premiado, explicou o Ivan Nats, que, segundo ele, então, já está tramitando ali pela Alesc essa mudança no hino de Santa Catarina, que, segundo ele e segundo essas pessoas que estão à frente desse projeto, o hino não retrata mais a realidade de Santa Catarina. Pois é, está aí, vai ser alterado o hino de Santa Catarina, portanto. Esse hino que foi sancionado em 1895 ainda, durante o governo de Hercílio Luz. Faz tempo. E o hino é questão histórica também envolvida.
Mas está aí, a Alesc já decidiu então alterar o hino de Santa Catarina. Vamos lá, Santa Catarina lidera o ranking de golpes de estelionato por meio eletrônico, diz Anuário de Segurança Pública. Santa Catarina é o estado com maior número de estelionatos do país, pelo menos estelionatos por meio eletrônico. Em 2022 foram registrados 64.200 casos de golpes virtuais. Os dados são do Anuário de Segurança Pública de 2023, publicado na última quinta-feira, dia 21. Os números colocam Santa Catarina no topo da lista entre os estados com maior incidência de golpes por meio eletrônico, seguido por Minas Gerais, com 35.749 casos. Em dados gerais, no Brasil, foram registrados 208 golpes virtuais por hora em 2022. Segundo o relatório do Fórum de Segurança Pública, os crimes dessa natureza aumentaram principalmente durante a pandemia da Covid-19. Tipificado pelo artigo 171 do Código Penal, o crime de estelionato consiste em obter para si ou para outrem vantagem ilícita e em prejuízo alheio. O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, afirma que combater a prática de estelionato é uma prioridade desde o início de 2023. Ainda de acordo com o delegado-geral, uma das ações é o fortalecimento e a estruturação de delegacias de defraudações da DEIC. Segundo Ulisses, os estelionatários agem de outras regiões do Brasil contra vítimas de Santa Catarina. Ele também falou sobre a criação dentro da Diretoria de Inteligência de 2 unidades que possam auxiliar a investigação no combate a esses crimes. Ulisses, que é o delegado, ainda afirmou que uma nova delegacia especializada no combate ao estelionato foi criada em Florianópolis. De acordo com ele, ela já está funcionando, mas o lançamento oficial será no próximo dia 28 de julho. A importância aqui dessa notícia no sentido de conscientizar sobre o cuidado com os estelionatos por meio eletrônico. Tem se espalhado muito realmente. Então, cuidado com os e-mails, cuidado com ligações, cuidado com cartões, né, de débito e crédito, para quem você passa o número, para quem você passa os seus dados eletrônicos. Tem aí a Lei Geral de Proteção de Dados, justamente que vem aí para esse tipo de proteção, mas ainda assim, os estelionatários sempre estão 2, 3, 4, 5, 10 passos à frente, né, da polícia. A polícia agora que está começando a se estruturar para, de alguma maneira, conseguir combater esse tipo de crime, mas mesmo assim sempre estará a um passo atrás dos criminosos, sempre combatendo o incêndio de alguma nova prática que é criada, e aí, nossa, agora precisamos de alguma maneira atacar esse tipo de crime que está acontecendo, ou aquele tipo. Então a polícia nesse aspecto está engatinhando o processo aí de combate aos crimes digitais. Então, nesse momento, eu vejo assim que há uma exposição muito grande das pessoas. Por quê? Porque os meios digitais, existe um percentual da população apenas que tem facilidade de lidar com os meios digitais, já está mais ligada nos problemas que podem acontecer, facilmente recebe a informação dos golpes que estão circulando e também começa a tomar mais cuidado. E tem uma grande parcela das pessoas aí que está começando agora a ter contato com os meios digitais, não tem muita noção, né, da informática, da tecnologia toda que está, só é um usuário. Aprende apenas a fazer aqueles processos básicos para a utilização ali do meio eletrônico, né? Não tem uma visão um pouco mais ampla do meio eletrônico. Então, fica muito suscetível a cair nos crimes digitais. Então, é um processo longo e que demanda bastante cuidado. Então, você aí na sua casa, que é mais antenado, mais ligado, treine o seu pai, sua mãe, seu avô, seu avó, que estão começando a ter o contato agora com os meios digitais, e oriente no sentido do que eles podem, o que não podem fazer, quais são os cuidados que têm que ser tomados. Esse é o caminho que a gente vai ter para tomar. E porque a criminalidade está se especializando, o PCC, inclusive, está bancando jovens aqui de fora da sociedade para que auxiliem nessa questão dos crimes digitais. Enfim, o crime organizado percebeu aí também uma grande fonte de recursos. Então, agora, cabe a gente tomar os devidos cuidados, aquilo que a gente pode fazer. E o que vem pro bem, vem também pro mal, né? Porque a gente vê agora os criminosos, esses estelionatários, se utilizando também da inteligência artificial, né? O famoso ChatGPT,
para criar textos mais convincentes de que são órgãos do Estado, órgãos federais, órgãos municipais. A gente até anunciou aqui, pouco tempo atrás, algumas notícias, alguns golpes que acontecem aqui em Timbó, como, por exemplo, os últimos é o golpe da vigilância sanitária, tem o golpe da prefeitura de Indaial também, pessoal se passando ali pela prefeitura de Indaial, e aqui em Timbó também teve o caso aqui do golpe do Hospital Oasi, que o pessoal ligava pedindo mantimentos e remédios para o pessoal que estava internado ali, né? Então sempre bom ficar ligadinho, que como o Daír falou, esse pessoal, esses estelionatários também estão se especializando na prática do mal. Então a gente tem que ficar ligado. Muito bem, olha, corredora ajuda a competidora a cruzar linha de chegada na maratona de Blumenau. A imagem você está vendo aí durante a gente vai divulgando a notícia e você vai vendo essa imagem que emocionou quem participava, o público e também a internet. Afinal, está na internet essa imagem. O público que se reuniu no início da Beira Rio para acompanhar a linha da chegada da 25ª Maratona Internacional de Blumenau presenciou uma cena emocionante. Em solidariedade a outra competidora, a quarta colocada, Jéssica Amanda Pereira, retornou da linha de chegada para ajudá-la a continuar correndo. Amanda Oliveira, jovem corredora, que já faz parte da seleção brasileira, tropeçou pouco antes de cruzar a chegada após as pernas cederem. Inicialmente, ela planejava correr apenas 10 quilômetros, mas decidiu se desafiar. Por também estar muito cansada, Jéssica mal conseguiu dar uma entrevista ao narrador. Porém, conseguiu, com esforço, passar a mensagem que escreveu na própria mão para inspirá-la durante a corrida. Seja forte e corajosa, pois Deus está contigo. Ela foi ovacionada pelo público pelo ato de solidariedade e celebrou a vitória da parceira. Cena bonita, né? Maravilhosa essa cena aí na 25ª Maratona Internacional de Blumenau. Vamos expandir um pouco as notícias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, realizou na manhã deste domingo uma infiltração no quadril no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. O procedimento deve aliviar as dores articulares que o petista vem enfrentando com o atrito da cabeça do fêmur com os ossos do quadril. De acordo com a assessoria de imprensa do mandatário, ele não fez nenhum exame e cumpriu com os compromissos previstos para o dia de ontem. Mais tarde, ele compareceu ao evento de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. Em entrevista exclusiva a uma jornalista, a Débora Bergamasco, do SBT, no dia 6 de julho, Lula descartou a possibilidade de fazer uma cirurgia no quadril em 2023. Pois é, pelo jeito o Lula aí tá com a hernia. Não, a hernia, não é a hernia que tá com ele, né? A hernia é a nossas germânicas por aqui, mas é a hérnia de disco. É popular sintoma aí da hérnia de disco. Olha, a Receita abre hoje, segunda-feira, consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda. A partir das 10 horas de hoje, segunda-feira, o terceiro lote de restituição do imposto de renda 2023 estará disponível para consulta. Segundo a Receita Federal, esse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. O valor será depositado aos contribuintes no dia 31 de julho, no total de 7,5 bilhões de reais que representam essas restituições. Desse total, 5 bilhões 585 mil são referentes às pessoas que têm prioridade, sendo 16.536 contribuintes idosos acima de 80 anos, 95.047 pessoas entre 60 e 79, 9.740 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, 30.700 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério e, por fim, 3.879.000 pessoas que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix. Para saber se a restituição está disponível, basta acessar a página da Receita Federal, clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida em Consultar a restituição. Se o órgão identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a sua declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas. A Receita disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar diretamente nas bases do órgão informações sobre as liberações das restituições, do imposto de renda, da pessoa física e a situação cadastral de uma inscrição no CPF. Daí, portanto, se você teve
valores a restituir. Tem um lote sendo liberado a partir das 10 horas de hoje, quase 4 milhões de pessoas aí tendo acesso então à restituição, 7 bilhões de reais voltando aí para a circulação na economia. Olha, quem é a juíza, afinal, que assumiu o caso Mensageiro após 9 magistrados se declararem suspeitos? Após 9 juízes da comarca de Tubarão se declararem suspeitos para julgar um dos processos da Operação Mensageiro, uma magistrada de uma cidade vizinha foi designada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina para assumir o caso. A ação apura especificamente os fatos relacionados ao ex-prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, do PP, ao ex-vice Caio Tokarski, do União Brasil, e a um ex-secretário no âmbito da investigação, que tem como alvo o suposto pagamento de propina por vantagens em contratos de coleta de lixo com cidades de Santa Catarina. A juíza Gabriela Mattarelli Caliorne Diamond Gomes, titular da 2ª Vara da comarca de Jaguaruna, começou a atuar nesta semana no caso. Ou melhor, nesta última semana, na sexta-feira, dia 21, foi publicada a primeira decisão da magistrada no processo. Ela negou o pedido de revogação da prisão preventiva feito pela defesa do ex-vice-prefeito Caio Tokarski. Foi a primeira tentativa de soltura feita pelos advogados após Caio renunciar ao cargo no dia 11 deste mês. Gabriela, natural de Sabará, em Minas Gerais, e tomou posse como juíza substituta no Poder Judiciário de Santa Catarina em julho de 2018. Antes de começar a atuar em Jaguaruna, trabalhou também na comarca de Joinville, no norte de Santa Catarina. A magistrada exerceu atividades também no Juizado Especial Criminal e de Delitos de Trânsito, o GCRIM. Depois que 9, todos os magistrados que estavam alocados ali na comarca de Tubarão acabaram desistindo de atuar no caso, se colocaram em suspeição, caso que está sendo inclusive investigado aí pelo Ministério Público, enfim, de Santa Catarina. Por que os 9 juízes se declararam suspeitos para julgar o ex-prefeito, aí o Ponticelli, lá de Tubarão? Agora, então, uma juíza de Jaguaruna assumindo definitivamente esse caso, ela que é nova lá na região também e, portanto, não se declarou suspeita para julgar essa situação, que ficou suspeita também pelo fato de 9 juízes terem declarado essa suspeição e não terem pego o caso para julgar, o caso lá do Ponticelli. Quem investiga esse caso é o próprio Tribunal de Justiça de Santa Catarina através da Corregedoria Geral de Justiça. São 7